Mas sabe que não vai dar para ver. Boa noite mais uma vez. Bate-papo cultural, edição número 19. Vamos entrevistar o vocalista da banda hardcore Ferrolho, Adriano Lamana. Estamos com uns probleminhas de conexão aqui, mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Agora vai dar, quer ver? Assim que ele entrar aqui, eu vou convidar ele, vai dar tudo certo. Aposto com vocês. Vale um mosh no próximo show de hardcore que eu for. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Imagina se não ia dar certo esse negócio. Mas imagina. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Tranquilo? Eu, antes de tu entrar agora nessa terceira vez, eu não sei se tu chegou a ouvir que eu fiz uma promessa. Ouvi do Moche, ouvi. Tu ouviu? Ouvi sim, ouvi. Então, vou ter que cumprir, né, cara? Não, vai ter que cumprir. E vamos levar o Manuel junto. Vamos levar o Manuel Sim, junto. sim, mano. Vou ter que. Sabe que o Manuel é uma fonte que eu, além, claro, da amizade que eu tenho com ele há mais de 30 anos, ele me conseguiu muitos entrevistados, né, cara? Sim, Além de ti, ele me conseguiu o Flávio Leviatã, o Anvito da Ixos, sabe? Ele é um cara que eu, além de tudo, além de aprezar a amizade que eu já prezava antes, né? Muito mais sim, agora, né? Um cara claro. com muitos contatos e valeu a pena muito. As entrevistas que a gente fez foram muito interessantes. Como é que tu tá, cara? Tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo. Vamos começar então. Só para lembrar que essa é a 19ª edição do programa Bate-Papo Cultural que eu faço segundas e sextas-feiras, né? Para minha disciplina de estágio supervisionado da Uniriter em jornalismo, né? Nesse período de pandemia, uma das propostas foi essa, criar criar um produto que eles chamam, né, jornalístico, de alguma maneira, através de uma ferramenta. E eu pensei no Instagram logo de cara e aí comecei a fazer e deu muito certo, trabalhando sozinho. Então como tu viu, como eu fiz contigo, eu convidei, o contato que eu faço com a pessoa é desde o convite até formalizar, até fazer a produção, até fazer, né, todo o processo até chegar nesse momento da entrevista. Mas está sendo super legal, super é trabalhoso, mas está sendo super gratificante de encontrar com as pessoas e ter só uma hora de conversa muito bacana. Que massa. Me diz uma coisa, Adriano, como é que foi o teu começo no hardcore? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Obrigado aí pelo convite aí, pela oportunidade. Tivemos uns probleminhas de conexão aí, mas tivemos que sair do PC para o celular, mas funcionou. Bom, a minha entrada no hardcore, não como banda, mas como no punk rock, no hardcore, né? Isso, cara, eu escutei desde guri, assim, desde guri a gente escuta. Lá pelos nossos 10, 12 anos a gente começou a ouvir, né? Na verdade, assim, a primeira banda que eu ouvi de rock, e que eu tenho até hoje um grande apreço por ela, é o Engenheiros do Havaí. Eu comecei ouvindo Engenheiros do Havaí. E aí, a partir daí, eu comecei a ouvir outras coisas. E aí eu fui pro hardcore, pro punk rock, e de lá não saí mais, né? Hoje estamos aí com 38 anos, então desde os 12 aí, começou lá, quando era guri, com Offspring, com Raimundos, com Planet Hemp, Replicantes, Ratos, e só foi aumentando, né? E hoje a gente ouve basicamente, eu pelo menos, eu escuto mais os old school mesmo, né? Escuto poucas bandas novas, assim, que não sejam as bandas do underground, assim, as bandas novas do underground eu escuto bastante. Mas, assim, o que eu mais escuto mesmo é as bandas da antiga ainda. Bad Religion, Planet Hemp, Ratos, Rancid, Agnostic Front, Blind Pigs, toda aquela avelharada, assim, digamos assim. E como é que foi o começo, como é que foi o início, ou a história, no começo da Ferrolho, por exemplo? A Ferrolho foi a tua primeira banda ou tu teve outras bandas nesse meio tempo? Não, eu já tive até outras bandas, mas não consegui me apegar muito, sabe? Foi até uns projetos, assim, mais para brincar mesmo. Até eu gosto, sim, eu particularmente, eu gosto de ter uma banda, sabe? O que eu crio, o que eu faço, o que eu escrevo, eu gosto de botar naquela banda, sabe? Não dividir, digamos Uhum. assim, com outras bandas, né? E a Ferrolho é um projeto desde guri, né? Que eu e o Mário Henrique Ferrolho,
que é um grande músico aqui da cena, um grande artista nosso aqui. A gente se conhece há 25 anos por aí. E quando a gente era guri, a gente tocava violão, por sinal foi ele que me ensinou a tocar violão, né? E nós tínhamos esse projeto de formar uma banda, era o nosso sonho. E aí em 2005 surgiu a oportunidade e a gente formou a Ferrolho, que foi eu, o Mário, né, que é o guitarra e vocal também, que faz os backing vocals, que está conosco até hoje, né? Eu e ele somos os únicos da formação original. Aí também na bateria tinha o Rafael, que até eu acho que ele está na sala aí ouvindo e vendo, um abração para ele. Foi ele que formou junto comigo e com o Mário e com a Moça, que era o nosso camarada que pegou no baixo. E aí em 2005 a gente começou a escrever, a brincar ali, e quando vê já são 15 anos e meio já, e estamos aí até hoje. Só uma coisa, hoje a formação conta comigo no vocal, né? Com o Mário na guitarra, com o Alberto também na guitarra, ele divide ali a base e o solo com o Mário, o Cazé no baixo e o Fogaça na bateria. E em termos de influência da banda, que tipo de. São as mais diversas ou tipo, como tu disse, é mais old school, por exemplo? Eu acredito que seja sempre, que seja as mesmas, mais ou menos as mesmas bandas que a gente escuta, né? É aquela influência que vem desde lá de guri. Planet Hemp, que claro, que faz aquela mistura com hardcore, com punk, com rap, né? Com hip hop, a gente gosta muito. Ratos de Porão, Bad Religion, Offspring da Antiga, Dead Kennedys, Agnostic Front, a podridão, aquela boa, né? Aquela que a gente escuta desde de guri, tamo até hoje, aí com os mesmos, mais ou menos as mesmas influências, assim. Claro que cada um tem sua peculiaridade, né? O nosso guitarrista, o outro, o Alberto, fora o Mário, o cara é muito foda na guitarra. Ele é um cara bem novo, sabe? Nós estamos tudo na casa dos... Eu tô com 38, o Mário também. A gente tá tudo nessa casa, mais ou menos, dos 38. E ele é um cara que tem 22, 24... Acho que ele tá com uns 24 anos agora. E ele já tá com a gente há 5 anos. Então ele veio ele é do metal, sabe? Ele é do metal, assim, escutava pouca coisa de punk rock. Um exemplo, Misfits, que era uma banda que todos nós curtimos em comum. E ele entrou pra banda e não saiu mais, e a qualidade aumentou muito com ele. Então ele trouxe um pouco do metal. Hoje a gente se considera uma banda de hardcore, né? Que é o que a gente sempre... No começo a gente era mais punk rock, aí a gente passou pro hardcore, mas a gente se considera hoje uma banda de crossover, assim, que a gente faz aquela mistura de punk rock com hardcore, com essa levada de metal que o Alberto trouxe, sabe? Então é isso aí. É isso aí, as influências são essas. E essa levada metal dele, ela tem mais assim de virtuose ou é mais da pegada do metal mesmo? Não, a pegada do metal. Só que ele só, digamos que ele tem muita influência de solo, sabe? Ele sola muito. Ele sola muito, então trouxe essa influência do metal, né? Que é de solar e etc. Só que a pegada da banda continua sempre foi aquela punk rock hardcore, assim, desde o começo, assim. Eu recebi, tu me mandou alguns arquivos, algumas músicas de vocês, né? E eu ouvi algumas delas. Me diz uma coisa, aquela gravação lá, aquilo foi dentro do material que vocês fizeram, tipo um CD, por exemplo? Ou como é que foi aquilo? Como é que foi aquela produção? Isso. Um CD oficial a gente nunca teve. Seria lançado agora em maio. Seria o nosso show de aniversário de 15 anos, o lançamento do CD, uma atualização assim do YouTube, um clipe, sabe? Nós tinha programado um monte de coisa para ser lançado em maio. Então, como veio essa pandemia aí, nos quebrou, né? Então a gente não conseguiu lançar. Só que o CD tá pronto, a gente só precisa imprimir ele. E a gente gosta do CD, né? Hoje a gente tem as redes, as plataformas, né, digitais, mas a gente gosta do CD. Eu acho que a gente tem essa como é que me faltou a palavra agora, mas essa cultura, assim, de ter o CD, né? Com cartezinho, com capinha, bonitinho. Então, aquelas músicas que eu te passei, algumas delas estão nesse CD que a gente vai lançar, né? E a gente já teve um EP também. A gente já teve um EP com 4 músicas, que saiu bastante. Pô, foi muito legal, a gente conseguiu passar todos pra frente, sabe? Seja doado, seja comprado, enfim. O importante é passar. E a gente já participou de muitas coletâneas também, mas o nosso primeiro CD oficial mesmo, nós estamos esperando acabar a pandemia
para lançar eles. E algumas das músicas que eu te passei são do EP que a gente teve e outras são deste CD que vai vir, né? Aquela primeira música que tu me passou, que tem uma. Eu não sei se é alguém fazendo a voz do João Gordo ou a participação especial dele. Como é que funcionou? Como é que foi aquele som ali? Me conta pra mim. Qual música, desculpa? É a primeira música que tem uma voz que parece a voz do João Gordo, Ah, do não, Ratos acho de que é Porão. só nos backing vocals? Isso. Não, não, aquilo ali é a gente mesmo que faz. Fez uma voz como se fosse tipo uma homenagem a uma Isso, referência, né? aqueles coros, assim, a gente grava, digamos que a voz grava eu, né? E os refrões, Sim. assim, ou aqueles coros, assim, a gente grava todos da banda e a gente consegue multiplicar ele para ficar agudão, Uhum. assim, finizão, né? E como é que era a trajetória da banda até o, porque pelo que tu comentou agora há pouco, a Ferrolho tinha planos para 2020, como todas as bandas que eu entrevisto, o pessoal comenta que tinha muitos planos para 2020. Tinha planos de turnê, de gravação de CD, de como tu disse agora há pouco, né, de gravar, de lançar um CD em homenagem aos 15 anos de trajetória. Como é que era o período de vocês, o ano de vocês, até 2019, até a pandemia, por exemplo? Como é que tinha muito show, tinha muita procura? Como é que vocês estavam se virando nesse aspecto? Sim, 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 a gente sempre teve, ainda bem, né, a gente sempre teve bastante shows, né, a gente sempre conseguiu ter, até a gente estipulou uma meta, porque quem tem banda sabe, underground a gente sabe, quem tá dentro sabe, né, às vezes é difícil pra banda se deslocar, tem questões de horário, de dinheiro, de tudo Tá? aquilo, né, então a gente fez assim um projeto assim de fazer 2 shows por mês, sabe? Era essa Uhum. a nossa base, assim, 2 shows por mês. Se rolar um outro, assim, claro que a gente vai conversar e vamos se der para tocar, nós vamos tocar, entendeu? Mas a ideia é sempre fazer 2 shows por mês. Teve meses aí, anos atrás, que nós tocava 3 vezes no final de semana. A gente tocava sexta, sábado, domingo. Toda semana tinha show, sabe? Mas daí a gente fez esse Uhum. projeto de tocar 2 vezes por mês. E a gente conseguia manter esse projeto, né? E até esse ano, e aí sempre aquela rotina de shows. A gente já tocou região metropolitana toda, interior, litoral, Caxias, Serra. A gente anda por tudo. Onde nos chamar, nós vamos, né? E esse ano a gente ainda conseguiu tocar uma vez, que tem um festival em Sapucaia que se chama Puta Merda Não Deu Praia, que é ali no Trilha Pub. E aí foi dia 1º de fevereiro, foi naquele feriado de fevereiro, né? Do dia 2 ali, Sim. não lembro aí. E a gente ainda conseguiu Já faz tocar tempo. esse ano. Então, a gente conseguiu ainda Uhum. tocar esse ano. A gente fez um show. E aí, depois desse show, a gente fez mais uns 2 ensaios e parou tudo. E parou tudo. Mas Uhum. até a pandemia a gente se virou naquela rotina. Ensaios, semanal, música nova, gravação, que era a nossa prioridade, né? E não é fácil de gravar, é complicado financeiramente, tudo, né? Mas a Sim. gente tá aí, tamo aí. E conseguimos se virar até a pandemia. E chegou a pandemia e quebrou tudo. E como é que é o cenário do hardcore, do punk rock no Brasil e no estado agora? Como é que tu vê esse cenário? Eu, Em termos de assim, divulgação, por exemplo, em termos de aceitação do público, né? cara, aqui em Porto Alegre a gente tem uma cena muito forte, né? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul todo, né? Canoas aqui, eu sou de Canoas, né? A Ferrolha é de Canoas. Canoas, a cena é espetacular. Tem muita banda de qualidade, muita banda. A galera que vai em shows, sabe? Sapucaia também tem muita banda boa, Porto Alegre, claro. A cena continua forte. Hoje a gente tá meio com poucos lugares para tocar, digamos assim, né? Porque muitas casas fecharam, o Signos, que era nosso underground de Porto Alegre, fechou, sabe? Aqui em Canoas tinha o Blackbird, fechou. Então, assim, o que que a gente. A cena é forte, muito forte, mas assim, hoje a gente está com poucos lugares para tocar. Então a gente está correndo atrás disso e agradecendo aí muito a quem ainda está com as portas abertas, né? Que é o Trilha Pub em Sapucaia, tem aqui a Casa do Chala, aqui em Canoas, do Navarro. Tem poucos lugares, mas tem muita banda. E as minhas bandas é muito forte, a cena é muito boa. Canoas aqui, então, assim, eu falo sem medo nenhum, sabe? Mas Sapucaia é forte, Viamão tem muita banda,
Porto Alegre, a cena tá bem forte. E a galera também comparece muito. Tem aqueles de fé E que me vão diz em uma... show, né? Sim, Tem aqueles claro, de claro. fé que o Em show termos encaixa. de, Tem uma galerinha em assim boa termos de até. divulgação, Oi, sim, desculpa. em termos de divulgação, desculpa, em termos de divulgação, como é que tá agora com a pandemia? Como é que vocês estão fazendo? A gente não. Tu me pergunta essa pergunta sobre várias as bandas ou sobre a Ferrolho? Sobre a Ferrolho, especificamente. Aquilo é rede social. Rede social. E não tem muito o que fazer, né? Instagram, Facebook, os status aí das celulares, stories. E no momento é Uhum. rede social. Vocês, e me diz uma coisa, tu acha que de repente esse cenário de divulgação dos trabalhos de vocês, das bandas, especificamente do hardcore e do punk, teria de repente mais uma maior divulgação, vou colocar assim, sendo redundante um pouco, se houvesse uma rádio, por exemplo? Porque nos anos 80 tu tinha muito as rádios FM, né? Que faziam esse papel de divulgar o trabalho do pessoal, né? Especificamente posso citar aqui a Ipanema, por exemplo, que era um caso bem específico, bem claro, né? E hoje tu não tem rádio FM com esse propósito. Tu acha que isso de repente é um empecilho? A ausência de uma rádio com esse perfil? Com o perfil da Ipanema, sim. O perfil da Ipanema, sim. A Ipanema tinha programas, tinha o Arrasa Quarteirão, tinha N programas que era dedicado ao hardcore, né? Ao punk rock, ao metal. Eu lembro até que a primeira vez que a gente tocou na Ipanema, eu mandei uma música pro Heron Dalmolin. Mandei a PMs pro Heron Dalmolin, isso em 2010, mais ou menos. E eu lembro que tava dando Feras do Rock. Bah, que era só os pica, né? Uhum. E aí Sim. ele sei que ele ouviu e já tocou assim, tocou Metallica, tocou Pantera, tocou Ramones e quando vê tava tocando Ferrolho, sabe? Foi um negócio muito louco assim. Ah, foi, e daí a gente tocou por um bom tempo, a gente tocou na Ipanema assim, com o Heron Dalmolin, com o Alemão Vitor Hugo, no Arrasa Quarteirão, no outro, me falhou o nome agora do outro programa que também era só underground, que era o Padrax que apresentava. Me falhou o nome agora, desculpa, mas era um programa só underground também. E aí, depois que fechou a Ipanema, assim, digamos que a cena, até os shows, né, os próprios shows, quem produzia show, assim, underground, quem trazia as bandas mais underground era a Ipanema, né? E isso morreu muito. E aí, claro, tem as rádios webs, só que não tem o mesmo dial, né? Mas estamos seguindo aí. Se faz falta, óbvio, claro que faz. Mas hoje, com as redes sociais, também tá mais fácil de divulgar o seu som, né? Quando existia Ipanema, de repente, quando a gente só conseguia tocar na Rasa Quarteirão, não tinha as redes sociais pra gente botar as músicas pra frente, né? E o alcance das redes sociais Uhum. é muito grande, né? É muito grande. É, o Aí pessoal, desculpa, Ulisses, tem a sim, diga, Dinâmico também, diga. que é do Cláudio Cunha e do Caetano, que dá muita força para as Uhum. bandas, a Dinâmico FM. A gente já foi lá umas 3 vezes, pelo menos. E eles também ali estão Uhum. sempre apoiando o underground ali. É uma das nossas saídas. Tem a Putz Grila, tem as rádios webs, mas tem ainda como se manter aí. E a divulgação para É, shows é aquilo. eu É Instagram, sempre entendo. Facebook, boca a boca. E vocês voltaram a fazer show agora com esse período de bandeira laranja? Não. Até porque as casas Não? estão todas fechadas, né? Chaves. Aham, sim. E me diz o pessoal aqui no chat está comentando, né? Por exemplo, a Carmen Munho, o que uma pandemia não faz, Lamana com o cabelo penteado. E o pessoal, te mandando abraço, né? Te mandando força, assim. Porque na realidade a gente. Eu não sei se não haveria, por exemplo, uma possibilidade uma maior divulgação, né? Porque eu comentei não me lembro, acho que foi, eu entrevistei alguém, não me lembro quem que eu entrevistei, agora me foge a memória também, porque eu tô meio mal de memória às vezes, e a pessoa me comentou que esse fato das redes sociais acaba criando uma certa bolha, entendeu? Porque tu não consegue, tu não sai, tu fica só no mesmo grupo, então tu não tem uma maior divulgação, tu tem uma falsa impressão de ter uma maior divulgação do teu trabalho. Quer saber o que tu pensa disso? Só primeiramente mandar ali um abraço pra galera aí que tá aí. Eu vi que o Jimmy Bag, Louco Dero, tá aí, que é o Marcelo, mais conhecido como Louco. Esse é uma figura importantíssima da cena. Tem show em Canoas, ele tá, tem show em Sapucaia, ele tá, tem show em Porto Alegre, ele tá. Onde tem show, ele vai.
ele, o Denis, o Gabriel Prurra, a Elisa, o Júlio, o Vicente. Tem uma galera assim que são figuras fundamentais para o underground conseguir sobreviver ainda nos poucos lugares que a gente tem, né? São pessoas que estão sempre lá. Mandar um abração para a Carmen ali. A Carmen é minha bruxa lá do Inter, lá. A gente faz parte da nossa torcida lá, 500 anos também, que é o nosso maior sofrimento na vida, né? Mas a gente se conhece de lá. E, desculpa ali a pergunta, assim, pode até criar essa bolha. Claro que, como tu disse ali, tendo uma rádio, ela se divulgaria melhor, né? Mas, infelizmente, hoje, ou felizmente, sei lá, é ainda o meio que a gente tem para divulgar, né? E ainda bem que a gente tem as redes sociais. Se não tivesse as redes sociais, ia ser meio complicado. Ia ser aquele negócio de como a gente fazia antigamente. A gente saía na madrugada para colar cartaz, né? Nos muros, nos posts e etc. para divulgação. Mas, claro, tem essa bolha de ficar sempre nas mesmas redes, nos mesmos lugares, nos mesmos grupos. Só que um vai passando para o outro e é através dessas redes. Hoje é o nosso meio de divulgação. E a perspectiva da Ferrolho, por exemplo, tu comentou que a partir do momento que passar, ou que esse período dá uma amenizada, a proposta é justamente fazer a gravação, a prensagem do CD e lançar o material na rua, né? Sim. Tu acha que isso vai ser para breve? Qual é a tua perspectiva para isso? A gravação, na verdade, elas já estão prontas as músicas, né? A gente precisa prensar, terminar o encarte e botar pra rua, né? A gente quer fazer uma leva boa, né? Pra meter pra rua. E... bom, a gente quer que passe logo isso aí, mas eu, sinceramente, eu não tô vendo uma perspectiva tão rápida de passar, né? Mas é muito ruim tu não poder fazer um som, tu não poder ver teus amigos, tu não poder tomar uma cerveja com a galera, dar aquele abraço, ver aquela roda punk se pegando. É bem complicado, né, cara? E sinceramente, eu não vejo uma perspectiva de volta tão rápida, assim. Eu acredito que para esse ano não vão liberar. Talvez para o ano que... Claro, para o ano que vem eu acredito que vão, né? Mas eu não vejo assim, vão liberar em fevereiro, vão liberar em junho. Infelizmente, eu não sei. Mas quando liberar é aquilo, é show e show, show em cima de show. A gente até já tem alguns shows, né, entre aspas, programados. Exatamente, pré-agendado, até o nosso próprio aniversário, que já estava programado para maio, a gente teve que adiar com as bandas, já tinha as bandas tudo certinho, então a gente só tá torcendo para que isso aí passe logo pra gente voltar a fazer o que a gente gosta, que é subir num palco e fazer um som, tá com os amigos. A gente fica imaginando, por exemplo, um show hardcore, por exemplo, que seja um festival, um show individual com distanciamento controlado. Fica difícil, né? Não tem como. Não tem como, é impossível. Né? Não tem como tu liberar, tanto a torcida no estádio também, levando assim pro outro lado. Mas uns shows, eu vi que agora vai ter um show do Armandinho, parece que é na Araújo Viana, que liberaram 30% da capacidade. Claro que daí é Araújo Viana. Vai ter gente, né, vai ter mais gente se cuidando, assim, seguranças, um staff todo, né? Mas no underground é quase impossível ficar um aqui num canto, um lá no outro, sem fazer uma roda punk, sem fazer um mosh, alguma coisa. É quase impossível, né? Mas... O Ivan Santos da Gladiator acabou de entrar ali, no chat aí. Mas é uma coisa, né, que tu vê que tu tem um movimento que, por exemplo, todo mundo que eu conversei já disse que se tudo fosse colocado em prática, evidentemente, né, com esse ano transcorrendo normalmente, nós teríamos teria sido um ano assim de muita efervescência em termos de trabalhos dos mais diversos, de thrash metal a punk rock, a hardcore, porque as pessoas me comentam assim, bicho, essa pandemia acabou com o meu trabalho, ou acabou com o meu projeto, né? Com o que eu tinha em termos de material pronto. E realmente, isso frustra, né? Porque na realidade tu tem isso tudo pronto para colocar na rua, tudo programadinho, né? Sim, muito. Mas mesmo assim, com a pandemia, teve muita banda que lançou material, né? Teve muita banda que... Essa aqui, por exemplo, que eu tô com a camiseta simples, é uma banda de hardcore aqui de Canoas, lançou material, a Deficientes lançou material,
N bandas lançaram clipes, pode não ter lançado um material inédito, mas lançou um clipe, lançou algum clipe, né? Nós, assim, a gente estava meio que por fora das plataformas digitais, a gente agora também está no Tocaia, que digamos que é um Spotify do underground, é um selo nordestino, e aí tu pode baixar ele de graça, ele não tem mensalidade, não tem nada, é o app Tocaia. É um app bem bacana, assim, tem diversas bandas de todos os lugares, assim, do Brasil, né? A gente também, por um pequeno detalhe, a gente não conseguiu ainda entrar no Spotify, que foi um esquema da resolução da foto, mas é uma questão mínima que a princípio vai ser resolvida hoje. Então, provavelmente amanhã, a partir de amanhã, a gente já esteja no Spotify também. Então, tem muitas bandas que mesmo parada mandaram as plataformas digitais, lançaram algum clipe, lançaram músicas, de repente já tinha um projeto fechado e lançaram, mas a gente resolveu esperar. A gente resolveu esperar para lançar o CD agora quando voltar com shows, com tudo aquilo que o rock aí, que o hardcore e que o punk rock precisa. E que o hardcore e o punk rock merecem, né? Ah, com certeza. Essas músicas que tu me enviou, elas estão para download ou elas estão reservadas para o CD? Não, já tem para download. Já tem para download. Claro que a gente deixou deixou uma ou duas que vai ser lançada só no CD, que a gente não passou para frente, a gente não passou para baixar nas plataformas digitais. Vai ter uma ou duas que a gente vai deixar na manga, né? Para fazer esse lançamento aí. Mas as outras pode baixar nas plataformas. Nas plataformas digitais, tipo? A Tocaia, né? Essa Tocaia, por exemplo. Tocaia? Isso, a Tocaia, que é tu baixa o app ali na tua lojinha ali, ele também não tem mensalidade nenhuma. E acredito que a partir da manhã já esteja no Spotify também, como Ferrolho HC. E para os mais antigos, a gente tem o SoundCloud também, que é o soundcloud.com. Sim. /ferrolho-HC. Ali tem bastante música também. Eu vou baixar o Tocaia hoje. Baixa, é um app bem bacana. O Rafa Vasconcelos disse que tu tem umas histórias para contar. Aí eu peço que tu conte uma pelo menos para nós. Alguma história que tu possa contar, que tu acha que possa contar. Porque ele falou assim, ó, só de lembrar eu dou risada. Cara, o Rafael é o nosso batera, né? Que é o nosso batera, o nosso fundador junto comigo, com o Mário e com a Mos, né? Ele ficou durante muitos anos aí na banda e por motivos pessoais teve que sair, né? Até porque para seguir 15 anos de banda tem que ser meio louco, né? E o Rafael é mais tranquilo. Bah, cara, histórias assim, quem é do underground, assim, até esses dias a gente se encontrou, o Rafael é advogado, e ele estava fazendo uma mão para mim no inventário do meu pai, que faleceu faz mais ou menos um ano, faz um ano e meio, e só agora a gente agora devido à pandemia a gente conseguiu acabar, né? E a gente estava lembrando de histórias. Bah, tem N histórias, né, cara? Teve um lugar que a gente foi tocar uma vez em Esteio, e quando a gente foi tocar, a gente subiu no palco, montando as coisas, chegou a polícia e cancelou, fechou o lugar, e não vão tocar, e isso e aquilo, e etc, etc. Teve uma outra vez também que a gente estava indo tocar em Eldorado, e estragou, a gente estava no gol do Johannes, que era o nosso antigo baixista, e estragou o gol, e bem no viaduto. Sabe, não tinha nem o que fazer, era só dar ré e esperar, porque não tinha nem como empurrar num viaduto, né? Ah, teve diversas, teve uma vez também que a gente foi tocar passando no Novo Hamburgo ali, em Sapiranga, num festival que se chamava Cachaçada. Aí eu sei que a gente demorou para achar o lugar, que era um lugar assim muito distante, e assim a gente perdeu o sorteio das bandas, né? E a gente ficou por último. Aí a gente ficou por último. Porque normalmente, quando tem algumas bandas, a gente faz um sorteio para ser bem democrático, né? Para não ter aquela... A gente faz um sorteio e a gente ficou por último. E o nome do festival era Cachaçada, né? E chegamos lá e era cachaça liberada. Chegamos lá e o bagulho lotado. Gente, assim, para tudo que é lugar. Só que os negros começaram a beber, né? E aí vai se afastando. Uns já vão dormindo, uns já vão saindo. Eu sei que na nossa vez, cara, a gente tocou pra Chute no Rim, que são nossos parceirão do underground, uma banda ali de Alvorada, a gente tocou pra Chute no Rim e mais dois caras. Um tava todo cagado e o outro tava todo mijado. E não é mentira, velho. Os caras estavam todo cagado, assim, arrumado. Nego dormindo, assim, nos cantos, a galera se atirando. Aquela vez foi punk também. Ah, tem vários.
o festival com esse nome, né? O restaurante só podia ser esse, né? Era cachaça liberada, assim, a noite toda. Tu pagava um valor bacana, né? E tomava a Sim, cachaça a noite toda. Eu simbólico. sei que a gente tocou pra Chute no Rim, que tocaram antes da gente, e demais pra um cara todo mijado e todo cagado. E mais ou menos a Chute no Rim foi ao contrário. Eles trocaram pra esse mesmo dois caras e pra nós. E para vocês. E pra Tipo, nós. um público quase seleto, né? Na realidade, né? Se para Foi pensar, excelente. um show quase individual, né? E são muito guerreiros, porque eu não sei como é que conseguiram. Acho que tinha umas 10 bandas no dia, porque começava cedo, sabe? Era um festival. Sim, E eu não sei como é que esses dois sim. conseguiram chegar no fim, assim, tranquilos ainda. São guerreiros de verdade, né? Mas histórias tem 500. Agora, assim, na correria, assim, não vem tantas, né? Mas é Uhum. ensaio, é tudo, é tudo. É demais, é demais. Ter banda é demais, cara. Ter banda é demais. Eu vou, já que eu sei que tu também acompanha o futebol, e as pessoas devem acompanhar aqui, que estão nos seguindo, estão nos vendo aqui na live do Bate-Papo Cultural, eu vou convidar para participar, para seguir também um perfil que é de um programa de três colegas meus da faculdade, que se chama lacopa.podcast. Eles Aham. fazem um perfil voltado para Libertadores da América, eles entrevistam ex-jogadores, entrevistam jornalistas que acompanharam, enfim, que tem uma história na Libertadores. Então eles têm um perfil tanto no Instagram, lacopa.podcast, quanto em plataformas de podcast e tudo mais. E é um projeto super bacana, assim, desses meus três colegas da faculdade. Então, se o pessoal quiser seguir, lacopa.podcast. Adriano, uma coisa que me chama a atenção, às vezes, no punk rock, é aquela, por exemplo, assim, vou pegar o exemplo dos Ramones, tá? Os Ramones é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vambora, e acabou 1, 2, 3 de novo, né? São três, 1, 2, 3 acordes, era isso. E aí tu fala que, por exemplo, entrou no grupo de vocês o Alberto, que tem a bagagem do metal. Como é que tu insere um cara com a história, com uma bagagem de metal, num perfil de hardcore, de punk rock? Só vou contar a história do Alberto Ligeirinho, pode ser? Ah, claro. Quando esse Rafael aí, que mandou as mensagens ali, que é o baterista fundador, saiu da banda, a gente tava procurando um batera, né? Aí surgiu o Uhum. Leandro, que por sinal tá aí, né? Ele tava aí, pelo menos, até agora ele tava aí, não sei se ele tá ainda. Surgiu o Leandro, e ele tinha 18 anos na época. E nós tudo já nego velho, né? Tá, beleza. Aí ele aceitou tocar na banda, né? E ele tem um irmão gêmeo, que é o Alberto. E Uhum. aí o Alberto começou nos ensaios também, mas só pra ver, sabe? Só que daí quando a gente dava aquela descansadinha pra tomar uma água, pros guri fumar um cigarro, aquela coisa toda, ele ia lá e pegava a guitarra e começava a esmerilhar aquela guitarra, sabe? Começava a esmerilhar aquela guitarra. E aí quando veio a gente convidou ele pra tocar na Ferrolho, né? E ele ficou. Aí o Alberto, desculpa, o Leandro depois saiu também por assuntos pessoais, né? E o Alberto continuou com a gente até hoje. O Alberto há 5, 6 anos com a gente. Mas respondendo a tua pergunta, tu falou ali do Ramones, 1, 2, 3 papapá e acabou. Digamos que a Ferrolha mais ou menos é isso aí também. É isso aí também. São músicas curtas, músicas rápidas, letras Uhum. muito gritadas, muito rápidas. E o Alberto, assim, ele veio pro, digamos que ele virou um do cara do punk rock do hardcore. Ele Uhum. seguiu a linha do hardcore, do punk rock, mas com aquela pitada ali dos solos e coisa, né, que ele botou a mais. Mas a batida continua a mesma, assim, ele entrou, agregou muito, até porque uma banda com duas guitarras fica mais pesada, né? Ele agregou muito, só que ele conseguiu entrar, digamos, fácil no estilo do punk rock, do hardcore, sem mudar muito, assim, da banda, e a gente continua mais ou menos nessa pegada, é 1, 2, 3, papapá, musiquinha de 1, 2 minutos e tchau. E ele se conseguiu se inserir muito bem nisso. E me diz uma coisa, se tu chegasse hoje e encontrasse aquele Adriano às vésperas de ouvir o primeiro punk rock da vida dele, aquele guri de 12 anos, o que tu diria para ele? Aquele guri de 12, se eu hoje me encontrasse quando eu tinha os 12 anos, o que eu O que tu falaria diria para para ele? ele? É, Eu falaria, acho que ele era louco, assim. Bah, tu é louco, velho. Com 12 anos tá não nessas vai mesmo. loucuras aí de shows, de coisa e de querer ter banda. Mas eu vou te dizer que eu faria a mesma coisa, Ulisses. Faria a mesma coisa. Ia falar aí, não, meu, mas vai lá e faz. Faz o que o teu coração manda e segue o baile. O Se te pessoal que faz eu, bem que eu faço também.
que eu tento fazer esse exercício, né, de, tipo, o que eu faria? 98%, para não dizer 100%, a resposta é, eu acho que eu faria de novo. A mesma coisa, a Porque mesma coisa. na realidade, tu deve concordar comigo, é um prazer, é um prazer diferente para quem sobe no palco, né, e vê o pessoal pulando, o pessoal comemorando, o pessoal curtindo o teu som, né, cantando junto contigo, né. Cara, não tem nada igual, Ulisses. Não tem nada igual. Se, claro, aí é só de falar já dá aquele arrepio, ó. Não tem Eu nada imagino. igual, cara. Não tem nada igual, assim, tu tá em cima de um palco, a galera tá curtindo, te aplaudindo, cantando tuas músicas, sabe? Ah, tu vê assim uma galera, tu vê duas pessoas, um exemplo, cantar uma música que tu escreveu, uma música que é da tua banda, assim, é uma coisa que não tem explicação, sabe? Não tem dinheiro que pague. E a gente que é do underground, a gente sabe que a gente faz isso é por amor, por a gente gostar de música, por a gente amar o que faz, por a gente ser do punk rock, ser do hardcore, porque a gente sabe que a gente não vai ter retorno financeiro, né? Mas o retorno de tu Uhum. ver a galera com a camiseta da tua banda, cantando tuas músicas, te dando aquele abraço, fuder, meu, que massa. Ver a galera se quebrando assim numa roda punk, assim, não tem nada igual. Nada igual, não tem sentimento assim, é um sentimento de gol, assim, sabe? Aquele aos 48 Uhum. do segundo tempo. E faz muita falta, e tá fazendo muita falta. Tá fazendo muita Eu falta. imagino. Vocês já tiveram alguma, porque as músicas estão, como tu disse, as músicas estão para downloads, né? Vocês já Sim. tiveram algum comentário de fora do Brasil, de fora do estado, por exemplo, de alguém, tipo, sei lá, alguém a nível nacional ou mesmo internacional do som de vocês? De bandas assim mais conhecidas? Ou alguém assim, tipo, alguém seja alguma referência, tipo, alguém que vocês conheçam, né? E que tenha ouvido e achado o som de vocês, tenha feito comentário sobre o som de vocês? Tem, sempre rola. Sempre tem alguma coisinha. Mas mais é os amigos mesmos, né? Mas sempre rola. Aham. Mas tem uma coisa assim que nos deixou muito feliz, que teve assim, ó, o João, que é o guitarra do Ratos, né? Exato. Ele fez um show em São Paulo com a camiseta da Ferrolho e a turnê pela Ásia com a camiseta da Ferrolho. Então aquilo pra nós assim foi muito a fuder, sabe? Mesmo que ele não conheça a banda, azar, mas só de ele estar Diferença. tá com a peita assim na Ferrolho tocando na Ásia. E teve uma vez que ele tocou em São Paulo também com a camiseta da Ferrolho, aquilo foi demais, sabe? E a gente é muito fã de Ratos, então aquilo ali pra nós, digamos que é o ápice, aquilo ali é a nossa loteria, assim. Claro. E a gente já teve Só de ter prazer de tocar. chegado na mão dele. Sim, a Sim. gente já teve prazer também de tocar com grandes bandas, Replicantes, Flickits, Matanza, a gente já tocou com Varukers, que são, digamos, que os pais do punk rock, né, cara? A gente já tocou com Vibrators. Aham. Então a gente já conseguiu assim tocar com muita banda boa assim também, muita banda grande que a gente ouvia, que a gente ouve em casa e quando vê a gente estava dividindo o palco, né? E isso não tem preço, é aquilo que a gente estava conversando antes. A gente não tem aquele Aham. retorno financeiro, mas não tem preço. É uma coisa inexplicável assim. Eu vou te pedir para tu me citar as quatro, se fosse produzir um show das quatro big bandas de hardcore, qual seria o line-up desse show com quatro bandas? Só quatro? Só quatro, vamos ser assim, só quatro. Pô, show bem enxuto. Uma hora para Digamos. cada uma. Tá, tá, eu botaria as bandas mais ou menos do coração do cara, né? Eu Sim. botaria, eu botaria Ratos de Porão, né? Eu botaria, vamos ver, que é muita banda, né? Eu botaria Ratos. Eu tenho uma grande curiosidade de ver o Agnostic Front, que foi uma banda que eu nunca vi ainda, tá? Sim. Tem outra banda assim que eu preciso antes de morrer ver, que é Rancid, Uhum. tá? E botaria também aqui botaria o Replicantes também assim no meio disso tudo, assim, duas brasileiras e duas internacional. E para fechar a noite, a Ferrolho, com todo mundo assistindo. Ou pra abrir também, tanto faz. Estando lá no Ah, pode meio, ser. estando lá no meio é o que Legal. importa. Mas seria Cara, demais, muito seria legal. demais. Sim, é que na verdade é um exercício, né? É aquela coisa de que bandas que eu. Porque muito, como tu disse, são as bandas de referência, né? São as bandas que te Sim, fizeram construir o que tu tem hoje de 15 anos de trajetória
com a Ferrolho, né? E além do que, do teu conhecimento de hardcore, de punk rock, etc, né? Claro. Me diz uma coisa, uma pergunta, inicialmente te agradecer muito pela disposição, por ter batido esse papo comigo, nesse bate-papo cultural, edição 19. Lembrando que segunda-feira eu vou entrevistar a escritora e professora de espanhol, Karina Pedroso. Adriano Lamana, uma pergunta, quem é Adriano Lamana? Quem é Adriano Lamana? O Adriano Lamana é um cara que trabalha no Correio, carteiro, grevista, que tenta lutar pelos mesmos ideais em conjunto, não pensando só em si mesmo. Acho que eu sou um cara que nós estamos precisando de uma revolução contra qualquer preconceito, contra qualquer forma de opressão, contra qualquer governo. E eu acho que Adriano é isso, apaixonado pela música, louco pelo Inter. O Inter é minha vida, todo mundo sabe disso. Ali tá a bandeirinha ali, aquela que eu te mandei na foto. Sim, sim. Tem aqui no braço também, bastante coisa do Inter, ó. Olha só. Aquilo, é apaixonado por música, aquele colorado doente, e estamos aí na correria aí de classes. Eu acho que a gente está num momento horrível. Eu acho que a gente tem que se unir mais do que nunca. A questão não é mais partidária, a questão de humanidade já, né? É nós contra a burguesia e ir para cima deles, velho. Ir para cima deles. Adriano Lamana, líder da Ferrolho, vocalista da banda de hardcore Ferrolho. Meu muito obrigado por ter trocado essa ideia comigo hoje, nesse bate-papo cultural edição 19. Valeu, meu amigo. Até uma próxima. E eu que te agradeço, Ulisses. Eu que te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E o que precisar da gente aí é só chamar aí. Quem sabe depois aí que tudo voltar. Quem sabe depois que tudo voltar ao normal aí a gente consiga fazer um evento junto aí. Faremos. Anota aí, faremos. Assim que a coisa normalizar, que a gente tiver algo possível de se conviver harmoniosamente dentro de uma situação razoável, vocês façam um show, eu divulgo por aqui, a gente vai lá e vai curtir vocês, vai conversar com vocês pessoalmente. Certo, Adriano? Te agradeço muito. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Boa noite. E obrigado a quem curtiu aí a live. Um abração. Um abraço, pessoal. Valeu.